Amado Jesus, que a Tua presença se faça através dos benfeitores amigos, se assim for da Tua permissão e vontade, e que os irmãos, companheiros do mundo invisível, possam dar-nos as condições deste grandioso aprendizado de aprimorarmos-nos como instrumento, Senhor, de regeneração planetária, acolhendo assim encarnados e desencarnados sobre a luz do Teu Evangelho e do Teu amor. Forças invisíveis são trabalhadas além da nossa compreensão. Por isso necessitamos, Senhor, deste aprendizado para o fortalecimento, o preparo, tanto físico, mental quanto espiritual. Concedei-nos a capacidade do discernimento e a coragem, Senhor, da prática. Mesmo daquelas forças e energias que estão além das nossas capacidades, humildes e submissos, possamos entregar nas mãos do Criador tudo aquilo que não temos condições de compreender, Senhor, mas fortalecer-nos naquilo que é de nossa responsabilidade, Senhor. Agradecido por mais este momento, rogamos que Tuas bênçãos santas e sagradas se estendam sobre esta casa de luz, este templo espírita, Senhor, e que possa envolver encarnados e desencarnados que aqui aportarem-se. Abençoai e protegei, Senhor, os trabalhos, pacientes e trabalhadores desta casa espírita. Abençoai nossos lares, família e familiares. E em Tuas santas e sagradas mãos, nossas vidas entregamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixe entregues às tentações e liberta-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que Deus seja louvado hoje e sempre, que assim seja. Na coletânea de preces, capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, reuniões espíritas, onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu me encontrarei entre elas. Está lá em São Mateus, capítulo 18. Instruções preliminares. Para as pessoas se acharem reunidas em nome de Jesus, não basta estarem fisicamente juntas. É preciso estarem espiritualmente unidas, pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. Assim, Jesus ou os espíritos puros que o representam se encontrarão no meio da Assembleia. O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem estar entre nós. Eles estão com seu corpo fluídico ou espiritual, e com a aparência que nos permitia reconhecê-los, caso se tornassem visíveis. Quanto mais são elevados na ordem espiritual, maior é seu poder de irradiação. É assim que possui o dom da umbiguidade, isto é, podem estar em muitos lugares ao mesmo tempo, bastando para isso usarem um raio de seu pensamento, que se projeta para onde eles querem. Por estas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior ou menor número de pessoas reunidas que garante a presença espiritual de Jesus ou dos bons espíritos, pois, ao invés de 2 ou 3, poderia ele ter dito 10 ou 20, ou até mais. A presença espiritual de Jesus e a dos bons espíritos se dará sempre que o sentimento de caridade seja a base da união com fraternidade, ainda que só se conte com 2 pessoas. Porém, se essas 2 pessoas orarem cada uma no seu canto, embora se dirigem a Jesus, não existirá entre elas comunhão de pensamento, se não estiverem tocadas por um sentimento de benevolência mútua. Em se olhando com prevenção, ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos serão opostas, ao invés de se unirem num impulso comum de simpatia, e assim não estarão reunidas em nome de Jesus. Jesus será, para elas, apenas um pretexto da reunião, e não o verdadeiro motivo. Que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Mais uma oportunidade que nós temos de reunir, falar, estudar, aprender a grandiosa dádiva de Cristo na nossa caminhada terrena, né? Nós estamos passando por momentos muito delicados. Quando nós falamos de comunhão de pensamento, quando nós falamos de comunhão de intenções, sabe, isso
transcende as nossas capacidades de compreensão. Porque nós poderíamos fazer aqui buscar aqui um aprendizado com as trevas. Nós sabemos que as trevas nunca andam só. Anda? Vocês já viram? E os cristãos? Anda acompanhado? Não. É difícil. É difícil você ver cristãos puramente, simplesmente cristãos andarem reunidos. Eles se encontram, não andam. Não é? Por que isso? Porque é tão difícil a gente, sabe, se reunir, se encontrar ou andarmos juntos. Isso tem uma explicação lógica e tem, sabe, uma grande razão de existir e de ser. Veja só, nós ainda somos espíritos pecadores. As trevas moram dentro de nós. Nós recebemos a sensibilidade antes da evolução, certo? Então, assim, nós estamos buscando a evolução, mas todos nós estamos com a sensibilidade à flor da pele. E como ainda as trevas habitam dentro de nós já conhecemos Cristo, nós já sabemos do Espiritismo cristão, nós já sabemos das leis que regem os dois planos, nós já sabemos as categorias de espíritos, já sentimos, nós já sabemos o estrago que faz um pensamento negativo, um sentimento perverso. Mas nós não estamos conseguindo vencer isso. Mas nós não estamos conseguindo trabalhar isso. Porque quando aparece um espírito perto de nós, ainda nós tememos ele. Seja ele um parente, seja ele um espírito superior. Ainda arrepiamos, ainda ficamos com medo. O primeiro ímpeto é rezar para afastar. O primeiro ímpeto é passar uma água fluida, é jogar água fluida na casa, é fazer o sinal da cruz, é dar um alto passe, não é? Sem questionar, sem perguntar, ou sem tentar entender o porquê daquela aproximação. Então nós caímos lá para a sintonia das trevas que habitam dentro de nós. Ainda nós não buscamos, a atitude racional de tentar entender o porquê que aquela alma está perto de nós, aquele espírito está perto de nós. Se ele veio buscar um auxílio, se ele veio nos ofender, se ele veio nos atacar, se ele veio pedir um aconchego, um caminho, um momento de comunhão com um encarnado que vai aliviar as dores dele, ou se ele veio trazer umas bênçãos celestiais para nós. Ainda temos essa dificuldade de aceitar. E quando falamos de sensibilidade, então, assim se faz com os cristãos, assim se faz com os trabalhadores da seara cristã. Então, quando ficam perto, ainda as trevas começam a fluir, e os instintos inferiores. Então, basta o menor paralelo, basta um não, basta uma rejeição, que aí já começa, aí vem aquela parte, olha que interessante, como nós estamos sensíveis, muito sensíveis, a sensibilidade à flor da pele, nós ficamos emotivos. Só que nós ficamos emotivos e não racionais. Porque quando eu recebo um não, a primeira coisa que eu acesso é o quê? A raiva e a ira e a rejeição. Sem questionar se aquele não é bom para mim. Porque muitas vezes o não é ótimo para mim. Não é? É ótimo para mim. Não é tudo que nós podemos receber sim. Porque ainda nós não sabemos o que nós queremos. Por isso é muito importante a gente nunca esquecer aquele velho provérbio que diz: cuidado com o que tu queres, porque tu podes conseguir. Entende isso? Então, cuidado com o que tu peças, cuidado com o que você deseja, cuidado com o que você está querendo, porque você pode conseguir. Então, e como nós estamos sensíveis, isso é uma questão natural do processo evolutivo da criatura em rumo à perfeição relativa, então nessa sensibilidade, o trato interpessoal fica muito difícil,
Porque se, sabe, ontem eu vi ali numa conversa familiar, um familiar meu irou e ficou com o rosto vermelho, assim, por causa de uma opinião. Mas eu não posso dar uma opinião? A outra pessoa só pode ser a opinião dela, a minha não vale. 3 descendências, né? Mas não pode dar uma opinião. Não quer dizer que vai acatar, quer dizer que é a minha opinião. Eu acredito nisso, ela acredita no que quiser. Agora, ficar com raiva por causa de uma opinião, você está entendendo o perigo que é? Então, assim, aí tem que ficar trabalhando para pensar assim, mas então não posso dar opinião. Mas se eu não posso dar uma opinião, se eu não posso dar uma parte naquilo que eu acredito, naquilo que eu penso, naquilo que eu vivenciei, e que eu não vi nenhum mal nisso, e vejo uma limitação na forma que está pensando, então a situação ficou muito complexa. Para que serve então a sabedoria? Para que serve a experiência vivida? Para que serve a evolução? Se muitas das vezes nós queremos viver sobre a nossa opinião, forma de pensar, mas se uma pessoa já experiente fala, nós iramos. Isso eu estou falando de sensibilidade. Agora, nas trevas é o contrário. Então, veja, porque, abrindo uma parte, porque nós não estamos em comunhão de pensamento e de intenções. Entendeu aí? Não estamos em comunhão. Isso está acontecendo dentro dos lares, das famílias, dentro dos templos religiosos. Agora, quando as trevas se reúnem andam em bando, eles podem até não acatar, obedecer um ao outro, certo? Mas qual a intenção que eles têm? A maldade. Todos eles têm a intenção da maldade. Então, eles ficam muito fortes sobre esse aspecto. Espiritualmente, eles estão ligados pela inferioridade e ligados pela intenção. Compreendeu aí? Você está entendendo por que tantas outras religiões ficam extremamente fortes? E o Espiritismo, com todo esse conhecimento, com toda essa grandeza, né, do auxílio de Jesus Cristo, dos benfeitores crísticos, os espíritas ficam quase sempre isolados e amargando terríveis lutas entre eles. Já pensou se unir 3 espíritas? Porque se um só rezar, ele acende a luz de um estado. Não é ou não é? Se um só rezar com dedicação e fé, olha o que Francisco de Assis fez na face da terra, olha o que Chico Xavier fez na face da terra. Não é? Então eu já imagino você falar assim, mas olha, vamos unir 3 casas espíritas, vamos unir 3 trabalhos mediúnicos, vamos unir, sabe, 3 grupos espíritas, 4, 5, 10, vamos unir e vamos... Não vamos permitir essa sensibilidade inferior brotar, transformar em ira, raiva, divergência, desacordo, desarmonia, inquietação, melindre. Não, vamos pegar essa sensibilidade mediúnica e vamos fazer que ela detecte a melhor parte de cada um. Entende isso? Mas nós não estamos conectados nisso. A grande dificuldade que eu vejo é essa. Eu vejo que nós temos que ficar, andar em cima de cascas de ovos, fazendo malabarismo com mais meia dúzia de ovos. Eu não posso quebrar nenhum que eu estou pisando e nem deixar nenhum que eu estou equilibrando. Porque senão vai ofender alguém, vai ferir alguém. Se brinca com um ali, o de lá fica com ciúme. Se brinca com o de cá, se brinca com o de lá, o de cá fica com ciúme. E assim começa. Aí é o ciúme, se um melhora, tem mais compromisso, o outro já fica com inveja. Se um dedica mais, o outro já fica com baixa estima. E quando isso acontece, o que ele faz? Ataca a casa, a direção e afasta. E quando adoece? Pede ajuda, aproxima. Não é? Então essa semana foi, semana passada, que hoje é outra semana, domingo, nós passamos um áudio aí. Coisa que, veja só, me perdoe todos os outros, mas o Renato foi o único que me falou o motivo que eu mandei passar aquele áudio para os outros.
O único. Renato chegou para o Geraldo. Aquilo é tudo de nossa casa, é tudo que você faz nessa casa. Qual que foi o motivo? Qual que foi o item que nós fizemos? Eu não lembro se foi ano passado ou ano retrasado, né? Está passando muito rápido, né? Oi? Um ano atrasado, né? É. Porque assim, parece que o trem está cuidar um dos outros. 25 anos, a Maria sabe muito bem. Quando eu cheguei lá, em 2005, lá no Alvorada Nova, o que foi as primeiras coisas que nós fizemos lá, Maria? Aquilo que foi feito para Muriz. Eu comecei a trabalhar para Muriz. 2005. Eu comecei colocando. 2005. Em 2005, quando eu cheguei lá no Alvorada Nova, o Alvorada Nova estava em uma divisão interna. Estou falando mal do outro centro espírita, não, nós estamos aqui no estudo. Então, eu estava numa divisão externa, eu fui convidado e estava tendo um processo obsessivo coletivo. Eu fui convidado para que a gente pudesse harmonizar mediunicamente, atender todo mundo. Primeira coisa que nós fizemos, ajudar um ao outro. Não é? Ajudar um ao outro. Cada um tem que cuidar do outro. Já pensou isso? Eu estava assistindo um vídeo, eu adoro Israel. Discordo de algumas coisas, mas adoro a filosofia, não é? Eu estava vendo um vídeo. Hoje Israel é a maior potência, apesar de ser um dos países mais pequenos do mundo, é a maior potência no planeta Terra. Autossustentável. Você sabe quanto de terra eles têm? 40% só que é de terra que é sustentável. 60% é deserto árido. E eles produzem mais que o Brasil. Eles não dependem de ninguém. Por quê? Por quê? Porque um grupo, um povo com 5 milhões de habitantes só, 5 milhões de habitantes, faz-se um poderio maior do que a China, faz-se um poderio maior que o Brasil, tecnologia, ciência, medicina, social, compreende? É autossustentável. Por quê? Porque eles cuidam dos outros. Eles cuidam dos outros. Quando invadiram Israel lá e fizeram aquela tragédia, não é, há 2 anos atrás, eles aprisionaram alguns israelenses. O que é que o governo de Israel fez? Entrou em combate e começou a prender soldados inimigos. E prenderam muito. E aí falou, o dia que vocês quiserem negociar, eu devolvo de vocês sem me dar os nossos. Então ele troca um israelense por 200 soldados. Você está entendendo o valor que Israel dá a uma pessoa? E em 1940, Israel estava arrasada, porque ele tinha sido invadido por na verdade, todo mundo quer invadir Israel. A lei do Islã é do rio até o mar, ou seja, do Irã até o mar. E quem está no meio? Israel. Então é destruir tudo, é levar à destruição. Eu estou falando tudo isso aqui para mostrar para todos nós o que é o poder de cuidar um do outro, valorizar o irmão. Porque se nós não fizermos isso, como é que nós vamos atender espírito? Como é que nós vamos atender, receber essa irradiação? Ou o espírito vem, ou ele irradia sobre nós o seu poder celestial. Se a gente um com o outro estiver com alguma vibração negativa, tem possibilidade desse espírito vir? Tem. Mas tem possibilidade de nós receber? Não. Ele vem, não tem possibilidade de receber, ele vai embora. Muitas vezes ele vem, dá atentado. Fala, vamos aí, ó, muda essa vibração, muda o pensamento, faz o amor. Aí a gente não muda, ele fala assim, então fica com Deus. E a hora que ele vai embora, o que ocupa o espaço dele? As trevas. Porque nenhum espaço fica desocupado. Então em 1940, Israel estava extremamente destruído. 45, né? Quando veio todo aquele processo dos judeus, né? Do Holocausto. E em 1950, Israel estava extremamente frágil. Tinha 17 milhões de judeus e caíram para 800 mil. Você está entendendo? Os judeus. E eles se aglomeraram lá no Estado de Israel, que ainda não era Estado. Mas fizeram um acordo, e aí deram aquele Estado para ele, aquela região. E ele começou, então ele planejou, o que nós vamos fazer para ficar forte? A terra era árida. Na época, 20 a 25% só de terra que aproveitava para moradia. Os outros é deserto profundo. E ele fez uma negociação com a Alemanha. A Alemanha devia
uma desculpa para ele. Então ele pegou e negociou, naquela época, 3 bilhões de dólares para pagar o mal que tinha feito. Não era nem pagar, porque não tinha feito. Ele tinha matado 6 milhões de judeus, né? Daí para mais, então, como é que ele ia fazer? Aí ela recebeu, foi dividido. Ele pegou aquele dinheiro e fez o quê? Primeira coisa que um ser humano, um ser precisa para sobreviver é água. E ele investiu no processo de dessalinização de água. E ele aproveitou que tem muita água salgada e montou a maior e a primeira, né, indústria, usina de transformar a água do mar em água potável. E ela é tão grande que ela, hoje, ela faz 600 milhões de litros por dia, dessaliniza. E ela faz em 3 etapas. Ela faz uma para o consumo, para beber, outra para lavar as coisas, e essas 2 são jogadas em esgoto e é usado e refina novamente, purifica e é usado na indústria e aguar o deserto. Então hoje já quase não tem deserto em Israel. E se transformou nesse poderio. Então, se uma nação faz isso, e materialmente falando, qual que seria a potencialidade que a gente faria cuidando dos outros espiritualmente? Vocês estão entendendo onde eu quis chegar agora? Sabe? Aí não teria mais para ninguém, seria uma fortaleza, seria um fortalecimento, sabe, espiritual, porque as barreiras, fronteiras energéticas e magnéticas, elas não são feitas através de palavras. Aumentar as barreiras fluídicas, potencializar, né, colocar choque energético, fortalecer a cúpula magnética. Isso são palavras. Não acontece nada se não sair do meu coração e do coração de vocês. Isso tem que haver um uníssono. As trevas se unem e falam assim, vamos lá destruir o Centro Espírita Recanto da Paz. Eles juntam 500 espíritos imediato, e todos com um pedaço de pau na mão. E vem gritando, chutando, chuta um ao outro, depois abraça, morde um ao outro, pega o pau, quebra na cabeça do outro, depois pede desculpa, né? Não pede desculpa, passa a mão, né? E vem e abraça de novo e vem, porque eles vibratoriamente têm a mesma intenção. A dificuldade que eu vejo, nós, espírita cristão, é essa: nós estamos sensíveis, mas melindrados. A gente não usa sensibilidade para aconchegar no coração da sensibilidade do outro. E qualquer palavra serve para que a gente ire, basta ir na contramão da concepção que eu penso. Isso é uma filosofia, essa chamada filosofia woke aí, ó, que é uma porcaria que as trevas inventou no mundo, tá entendendo? Isso pega seus filhos, seu filho gosta de ser chamado a atenção? Não gosta. Seus filhos gostam de ser chamados, eles até não importa, né? Então tem assim, entendeu? 2 casos. O Caio não gosta, você chama a atenção dele, ele fica nervoso, irritado, depois, sabe? Mas tem que chamar a atenção, tem que ensinar ele, porque errou, ele tem que pagar. Aí os filhos da Juscelia já não importa, eles já olham para você e riem. Ao menos assim era antigamente. Não estou falando mal dos filhos de vocês, não, estou dando um exemplo de como são os espíritos que estão vivendo. Agora, quando eu me chamava atenção, eu ficava prestando atenção, quando eu era menino, eu estou falando de diferenças de ponto de vista, né, eles são muito mais evoluídos, mais sensíveis, então cada um usa a sua técnica. E na minha época, eu acredito na Maria, chamava atenção, eu ficava com vergonha, prestando atenção e não fazia aquela coisa mais. Não era assim, Maria? Era assim, entende? Oi? E ficava para a vida toda como um aprendizado ali, um exemplo a ser obediente, né? Então a grande dificuldade que nós estamos enfrentando nesse processo evolutivo é isso. E isso leva-se para o trabalho na corrente magnética. Isso leva para o trabalho dos atendimentos fraternos e espirituais. Se nós não unirmos nesse processo de intenção, vibração com Cristo, nós perdemos a guerra. E quando perde a guerra, quem morre primeiro? Somos nós mesmos. Você está entendendo? Porque a guerra não é global, a guerra é individual. Apesar que ela é formada mundialmente, mas se eu perder a guerra, que é o globo que perde, não, quem vai perder sou eu. Eu que sou o primeiro a ir para o buraco, para as trevas, né? Então vamos. Hoje a Alexandra, né, está nas tuas mãos. Vamos estudar aí, ver que essa grandeza da corrente magnética. Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós. Estou dando continuidade, né, na sua obsessão por corrente magnética, relacionada à questão dos ambientes, como que as nossas atitudes, ações, pensamentos, sentimentos influem nos ambientes que nós convivemos, seja na casa espírita, seja em nosso lar, em todos os lugares.
No item 10.3, medidas terapêuticas, saneadoras e preventivas. Procuraremos achar as respostas para cada uma das questões levantadas, dividindo-as por tópicos. A primeira é em relação ao indivíduo. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo da carne. Semelhante tarefa dignifica a missão de consolo, da instrução e do alívio. Mas no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito. Por isso, tornou Aniceto cuidadoso. A existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmos. E por esta mesma razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Desenvolvendo essa campanha, não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo, mas criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Até agora, apenas a fé de proporcionar essa realização. Até agora, apenas a fé pode proporcionar essa realização. As ciências, as filosofias, preparam o campo. Entretanto, a fé vence a morte, é semente vital. Possuindo-lhe o valor eterno, encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena de si mesmo. Compreendendo que precisaria complementar o esclarecimento, exclamou depois de uma pausa mais longa: todos precisamos saber emitir e saber receber. Para alcançarem a posição do equilíbrio nesse mister, empenham-se os homens encarnados e nós outros em luta incessante. Já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização e todo esforço nobre ajuda sempre. André Luiz, nos Mensageiros. As atitudes que devemos tomar em relação a nós mesmos para evitar ou não provocar o contágio vibratório podem ser resumidas em uma única ação: a autoconscientização. A realização íntima através da fé religiosa, o bom combate, persistência até a vitória plena. A cura real exclusivamente pelo homem espírito, aprendendo a emitir e a receber, evitando quedas e empreendendo esforços nobres sempre. Todas as doenças humanas são causadas pelo próprio homem. Igualmente, somente ele poderá ser o remédio de todas as suas patologias. Remédio único capaz de curar plenamente todas as enfermidades e prevenir todos os males. No futuro, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. As terapias desenvolvidas nos tempos espíritas, tendo na evangelização espírita cristã a sua essência, são um dos elos que devem ligar o presente a este futuro, permitindo o esclarecimento, o auxílio, a proteção e a conscientização para que o homem possa automedicar-se. Veja só, eu gosto sempre de dar exemplos atuais vividos. Nós vemos, sempre eu acreditei nisso aí que André Luiz fala. Nós somos os médicos de nós mesmos. Nós temos que aprender a emitir e receber, falou aí, não é? E conscienciosamente interpretar o que nós recebemos e o que emitimos. Há muito tempo atrás, nós acessávamos sempre só o automatismo. Se tinha uma picada, nós dá um tapa, não é? Então, é a espécie lá poderíamos dizer, a cobra. Você encosta nela, ela morde, né? Você encosta na virilha de uma égua, ela te dá uma coisa, não é? Então, assim, é o automatismo de defesa. E isso nós usamos depois para a violência, né? No campo da palavra, no campo de tudo. E hoje, nessa sensibilidade que temos, nós ainda estamos acessando isso. Nós não estamos dando coice muito mais com ferradura nos outros, porque nós não usamos mais ferradura, né? Porque agora a solar do nosso pé ficou sensível. Porque senão a gente colocava ela, né? Mas a gente já não aguenta o cravo mais, né? Mas a gente dá os coices verbais ou emocionais, que é pior. Eu citei o exemplo de ontem aí. Isso, e sem analisar o conjunto da situação. A gente analisa só a nossa opinião. Então isso não é consciencial. Compreende? Então, assim, se eu ajo assim, vou dar um exemplo, né, para voltar na atualidade. Há muito tempo atrás, num centro espírita lá, chamado Luz no Lar, quando eu estava pregando a aula, falei sobre os aspectos de médios ir em motel e beber.
Aí, alguns me combateram e foram contra. Falaram, então médio, eu falei, médio é um ser à parte da sociedade. Falou, não, médio é igual a todo mundo. Eu falei, é igual nos parâmetros de olhar, igual todos os dedos são iguais. Agora, o meu celular, ele desbloqueia com a minha digital. Vai desbloquear o meu celular com a sua digital. Nem com o meu dedão direito ele desbloqueia, com o esquerdo ele não desbloqueia. Nem os dois que é do mesmo corpo não são iguais. Então, não são iguais nesse aspecto. O médio é um ser diferente da sociedade. Então, aquela pessoa que passa a tarde ali no boteco e vai para o motel e dorme e volta amanhã, qual que é o problema dele? Ele não tem sensibilidade nenhuma. É a mesma coisa daquele rinoceronte lá na África, que deita na lama e fica lá e enche de mosquito, que parasita nele, e ele não sente nada. Agora aqui nós descemos lá embaixo, um mosquitinho porvinho desse tamanhozinho, dá uma picada, o calão fica desse tamanho. Então, no aspecto de exemplo material, nós largamos de ser o rinoceronte lá enlameado e somos esse ser aqui com um porvinho do tamanho da ponta de um alfinete, faz um calombo desse tamanho assim e dói em 1 hora, né? Você coçando e ardendo ali. Compreende? Então, assim é o médio e é o rinoceronte, é a humanidade. Não é que nós somos melhor do que eles, nem pior do que eles. Não, nós somos diferentes. Então nós temos que entender isso, nós temos que compreender isso. E isso tem que vir na razão do momento que a gente recebe as interlocuções, o diálogo, os confrontos, as situações, entende? Agora nós estávamos conversando lá, né, Joema, lá na porta da ferragista. Aí, quando falou-se dos brasileiros que vieram deportados e vieram algemados, uma companheira falou assim com ira, indignada porque eles estavam algemados. Porque também ela já foi imigrante. No primeiro ímpeto, eu também me senti humilhado por um brasileiro ter saído algemado. Mas foi o primeiro ímpeto, de 30 segundos. Depois eu falei, se fosse na minha casa, eu fazia a mesma coisa. Aonde eles foram? Para a casa dos outros. Eles foram para a casa dos outros, desrespeitou as leis dos outros, desrespeitou uma história de 500 anos, você está entendendo? De construção de 500 anos. Muitos não falam nem a língua da casa dos outros. Chega lá, monta uma comunidade deles dentro da casa dos outros. Tá, a mesma coisa Maria Helena, sua casa tem 3, 4 quartos? 4 quartos, né? Tá, eu vou lá para a casa da Maria Helena e ocupo um dos quartos, sem ela pedir licença para ela. Levanto de manhã, uso o fogão, saio, uso, volto de noite, durmo, e fico 10 anos lá. E se ela achar ruim, eu vou ficar com raiva, e aí todo mundo vai ficar com raiva dela porque ela está me maltratando. Não, gente. Você fala, então, primeira oportunidade, amarra os pés e mão e manda embora daqui. Você está entendendo isso? O primeiro ímpeto, então a gente fica com raiva, mas consciência. Primeiro, peraí. Efeito, estão algemados, foram algemados. Não estou defendendo e nem acusando ninguém. Causa primária deles estarem algemados. Qual que é a causa primária? Porque eles foram para lá. Quem que é o errado? É o que algemou? Ou é porque eles desobedeceram as leis? O país tem leis, gasta milhões, bilhões, anos, vivendo uma disciplina, uma doutrina, para manter. Aí vai outros lá e aproveita tudo. Né? Aí veja só, eles aproveitam do bem bom que eles não pagaram nada, eles estão ilegal, então eles não contribuem com nada lá. A única coisa que eles fazem é trabalhar e ser bem remunerado. Certo? Não pagam impostos, não pagam. Só os impostos que é retido na fonte. Lá é retido na fonte. Esses não tem como. Todo mundo que comprou, pegou o negócio, comprou lá, vai retido na fonte. Mas não paga previdência, não paga isso, não paga isso. Beleza. A hora que eles recebem o dinheiro, junta 10 mil, o que eles fazem? Manda para cá. Então eu vi um cara que tinha 35 anos que morava lá, entre os deportados dessa semana. Você está entendendo isso? Agora, quantos aviões vieram com deportados? Foi o primeiro? Não. Já foi 3.600 pessoas. Só que, por que esse que fez? E todos eles vieram algemados. Todos, não teve nenhum que não veio. Todos, 3.600 brasileiros vieram algemados. Por que agora esse que deu esse estandardaz todo com 88 brasileiros?
Porque foi o Trump que está na presidência. O Trump entrou agora dia 20. Então tem um motivo atrás disso aí, uma intenção atrás. Então nós temos que entender, está falando aí consciencialmente, nós temos que entender o que nós emitimos e recebemos. Tanto no campo da matéria quanto no campo do espírito. Porque o que acontece hoje? O espírito interfere na matéria e a matéria interfere no espírito. Então quando eu penso, eu estou interferindo na matéria e no espírito. Quando eu sinto, eu interfiro na matéria e no espírito. Na minha pessoa, no meu corpo e no meu espírito. E no corpo e no espírito dela, de você, e nos espíritos que estão à nossa volta. O teor dessa influência será de acordo com aquilo que eu emitir. Está entendendo? Aí transforma-se em campo áurico ou egrégora. Campo áurico positivo egrega coisas negativas. Se transforma em bacilos, em aluviões ou em vibrações dóceis e curadoras. Isso é determinante pelo que eu emito e pelo que eu recebo. Está entendendo isso? Olha que fantástico, gente. Antes de te falar, antes de decidir, antes de irar, nós temos que parar e analisar. Parar e fazer consciencialmente, porque nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Vem um pensamento, né? Então, Geraldo, dá um tapa na sua própria cara. Ué, por que eu vou dar um tapa na minha cara? É um pensamento que é meu? Não, é um pensamento induzido. Então eu não falei, não, eu não faço isso não. A minha carinha é muito lisinha, eu vou passar aí um creme, né? Para ela ficar bonitinha. Entendeu? Veio um pensamento ruim. Não importa se é meu ou se é induzido. Eu quebrei ele através de que, não, eu não vou. Eu me adoro, eu cuido de mim, eu malho, eu faço a barba, eu passo creme, quero ter longevidade de vida. Então estou dando um exemplo. Eu não posso transformar aquilo em sentimento e emoções, em emoções e atitude, as coisas negativas. Isso chama ser consciente. Ser consciente. Nós temos que passar a ser consciente. O médium tem que entender que passar a ser consciente. A humanidade lá, ela não decide, ela fala pelo rompante. Alexandre, eu te odeio. Aí Alexandre fala uma coisa boa. Alexandre, eu te amo. Aí amanhã o Alexandre faz outra coisa que eu não gosto de falar uma coisa. Não, eu odeio Alexandre. Então o mundo lá fora vive no campo, sabe, das emoções em desalinho. Ela ama e odeia na mesma intensidade e em processos rápidos. Agora o médium, o espírita, o cristão, não pode, porque ele sabe, se ele falar eu te odeio, ele joga uma carga energética tremenda sobre a pessoa e ela vai enfraquecer, adoecer, ter dor de cabeça, tonteira, nas melhores das hipóteses, né? Entendeu isso? É isso. Agora em relação ao lar. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também um processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que se acendem em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza, compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico e é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. André Luiz, Os Mensageiros. Durante o tratamento desobsessivo pela corrente magnética, a campanha de implantação do culto do Evangelho no lar é contínua, sendo formulada em todas as palestras, aulas ou orientações que o paciente receba. Isto porque toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. B. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. C. O culto familiar do Evangelho não é só um curso de iluminação interior, mas também um processo avançado de defesa exterior. D. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas. Isso em relação ao lar. Da couraça aqui, lembrei do rinoceronte. Desse jeito. Agora, em relação aos templos espíritas. As orientações a seguir foram retiradas do livro Dramas da Obsessão, ditado pelo espírito Bezerra de Menezes, a médium Ivone Pereira. Subdividimos a transcrição em tópicos e inserimos pequenas abordagens. Primeiro tópico. As vibrações no ambiente de um centro espírita. As vibrações disseminadas pelos ambientes de um centro espírita, pelos cuidados de seus tutelares invisíveis,
os fluidos úteis necessários aos variados, quão delicados trabalhos que ali se devem processar, desde a cura de enfermos até a conversão de entidades desencarnadas, sofredoras, e até mesmo a oratória inspirada pelos instrutores espirituais, são elementos essenciais, mesmo indispensáveis, a uma certa série de exposições movidas pelos obreiros da imortalidade a serviço da terceira revelação. Essas vibrações, esses fluidos especializados, são muito sutis e sensíveis. Hão de conservar-se imaculados, portanto intactas, as virtudes que lhes são naturais e indispensáveis ao desenrolar dos trabalhos, porque, assim não sendo, se mesclarão de impurezas prejudiciais aos mesmos trabalhos por anularem as suas profundas possibilidades. Daí porque a espiritualidade esclarecida recomenda aos adeptos da grande doutrina o máximo respeito nas assembleias espíritas, onde jamais deverão penetrar a frivolidade e a inconsequência, a maledicência e a intriga, o mercantilismo e o mundanismo, o ruído e as atitudes menos graves, visto que estas manifestações inferiores do caráter e da inconsequência humana, cujo magnetismo para tais assembleias e, portanto, para a agremiação que tais coisas permite, abrirá bandos de entidades hostis e malfeitoras do invisível, que virão a influir nos trabalhos posteriores a tal ponto que poderão adulterá-los ou impossibilitá-los, uma vez que tais ambientes se tornarão incompatíveis com a espiritualidade iluminada e benfazeja. Dramas da obsessão. As advertências de Bezerra de Menezes são de profunda responsabilidade e significação para todos aqueles que atuam como servidores nos templos espíritas. Os fluidos disseminados nos ambientes das casas espíritas são sutilíssimos e indispensáveis a todas as tarefas que desenvolvemos em conjunto com a espiritualidade. O desrespeito, a frivolidade, a inconsequência, a malevolência, a intriga, o mercantilismo, o ruído, as atitudes menos graves alteram as qualidades desses fluidos especializados, mesclando-os de impurezas, prejudicando os trabalhos e anulando profundas possibilidades. Além dos efeitos funestos em relação aos fluidos, o magnetismo oriundo desses comportamentos em assembleia atrai bandos de entidades hostis, malfeitoras do invisível, que irão influir nos trabalhos posteriores, adulterando-os ou impossibilitando-os. A prevenção pelo esclarecimento e disciplina são indispensáveis. Os cuidados da espiritualidade superior destacados no tópico anterior não são passíveis de evitar os distúrbios e os contágios que deliberadamente provocamos. A desobsessão por corrente eletromagnética, como já vimos, visto incansavelmente, é toda baseada em ações mentais e fluídicas, sendo primordial o cuidado com as vibrações presentes em cada ambiente onde a sua prática é estabelecida. Caso contrário, as possibilidades serão reduzidíssimas, quando não forem quase nulas ou adulteradas. Olha, basta um ponto de atração para que possa adentrar-se o mesmo processo vibracional. Então não pensa que uns 20 anos de centro espírita em estágio vibratório sublime, mas ele está protegido pro resto da vida. Isso é manutenção diária, horária, pelos seus integrantes. Então, se um vem e está naquele processo energético em desarmonia, ele é um ponto de atração para aquele fluxo de energia ou de entidades ir até ele. E nós sabemos, e falou na leitura do Evangelho, não é que lemos lá, que basta esse processo de sintonia para que o Espírito manifeste ou se irradie. Isso é só a espiritualidade superior? Não. Porque está lá no capítulo 28 também, sobre as questões, aliás, isso é no capítulo 20, pedi obtereis, qualidades da prece, que fala também no processo energético da prece, que a prece é uma invocação mental, que nós nos ligamos com o ser que a dirigimos, seja no espaço ou na terra, de encarnado para encarnado, ou de encarnado para desencarnado, ou desencarnado para encarnado. Que esse ou vem para perto daquele que ora, ou ele irradia sua energia para naquele que está. Então veja só, quando um espírito negativo, trevoso, muitas vezes, ele não quer vir aqui, não entra aqui.
Mas ele, aproveitando um processo energético de um trabalhador, ele faz irradiar a sua manifestação malévola. É onde os médicos passam mal, onde não atende corrente, não bloqueia a corrente magnética, onde os médicos ficam com os pensamentos acelerados e desconexos, onde o dirigente está falando em mata, o paciente está pensando em flamboyant, né? Você está entendendo? E assim por diante. Então aí é um desconexo. E ali, quando há esse processo, o espírito negativo, ele cria lá um grupo de irradiação energética e mental para aquele grupo que ele está direcionando. Vocês sabem quem fazem muito isso? Nossos irmãos evangélicos. Eles são hábeis em fazer isso. Então, lá vamos, a dos 318, né? Reúne 318 lá para orar. Então, assim, e eles sabem da força, e muitos que vão orar lá com eles não sabem nem para onde é que vai ser direcionada aquela energia. Entende isso? Então, mas são direcionadas. Não é? Seja para levantar uma empresa, seja para quebrar uma empresa, seja para fazer o marido largado voltar. É a mesma coisa que usa lá nos terreiros, sabe? Lá no terreiro manipula os elementos da natureza pelo magnetizador. Ele muitas vezes não vai lá, mas ele manda o fator energético. Há essas duas possibilidades no campo das energias. Então, se a Juscelia está passando mal lá, eu sinto que ela está passando mal, eu rezo para ela. O que eu vou até lá? Muitas vezes não, eu estou acordado, mas a energia vai, e ela melhora na hora. Muitas vezes é feito isso, a pessoa me liga, eu estou passando mal, assim, não, eu vou orar para você e tal. Passa 20 minutos, 30 minutos, uma hora, falo, nossa, obrigado, melhorou, não estou sentindo mais nada. Então isso é uma irradiação, não é? Como a minha intenção é só ajudar, é sempre para o bem. Mas e quantos fazem isso para o mal? Lembra lá no caso lá do Libertação, lá que queria fazer a mulher suicidar? Colocou o espírito lá de 4 em 4 horas, para ficar na cabeça dela lá, assim, 2 espíritos falando, né? A vida não presta, você é infeliz, para que viver? É muito melhor você morrer, não sei o quê, né? E ela trabalhando ali, já preparando ela para fazer o intento do suicídio. Muitos não precisam ir, começa a irradiar a distância. Esse fator energético à distância. Começa a criar uma nuvem, dificuldade de raciocínio, dificuldade de oração, né? Você tenta rezar o Pai Nosso, nunca termina. Sempre, olha, é o primeiro sintoma, você começou a rezar, mudou o caminho dos seus pensamentos, pode saber. Estão mexendo na minha cabeça. Agora não precisa você saber quem é, porque é até bom você não saber quem é, né? Mas precisa saber que estão mexendo. Se está mexendo, você não está dando conta de rezar, o que você tem que fazer? Pedir ajuda, gente. Você não está dando conta de rezar, ué. Se você não está dando conta, melhor coisa, você está ali uma pedra no seu caminho, você tem que passar por lá. Você não dá conta de tirar ela. Você olha lá para o canto, está lá mais uns 2 lá, mais uns 5 lá, aí você vai voltar para trás ou ficar lá na pedra. Sol, chuva, fome, e a pedra lá e você lá. E os outros lá. Ô, meu filho, me dá ajuda aqui, deixa eu tirar essa pedra. Aí vai lá, jogou, em menos de 10 minutos, tirou a pedra do lugar, você vai embora, você continua. É assim conosco também, tem que pedir ajuda. Olha, eu não estou dando conta de rezar, não, está uma nuvem estranha na minha cabeça, eu começo o Pai Nosso e tento, não dou conta nem de chegar na metade. Não, então vamos orar, né? E nossa casa tem um privilégio, porque nossa casa tem um diferencial. Por quê? 24 horas por dia. Eu te ensinei isso? Falou tão bonitinho. Você falou para você, irmão. Eu falei baixinho. Então, nossa casa tem um diferencial. Deixa eu falar de novo. Nossa casa tem um diferencial. Qual é o diferencial? Que nós todos temos acesso ao dirigente 24 horas por dia. E outro detalhe. Tem acesso à distância e tem acesso vindo. Porque o portão fica aberto, todo mundo tem a liberdade de me chamar, né? Ó, bater. Será? Eu penso, vou esperar chamar de novo, deve ser espírito. Será? Quantas vezes eu já respondi? Eu disse, peraí que eu estou levantando. Na primeira chamada, eu esperava, eu levantava, não via nada, eu voltava a deitar. Né? Aí agora eu falei assim, agora não, agora eu espero 3 vezes. Né? O terceiro eu levanto.